Olá, meu nome é Alfredo Bessov, nós estamos na TV Cidade Livre e este é o programa do Servidor. Essa semana está sendo marcada pela deflagração de mais uma greve dos bancários. Mais uma porque, como se trata de um movimento nacional, a campanha salarial dos bancários ela é nacional, a data foi unificada, acaba se transformando num movimento muito forte. E nesse momento há uma guerra muito grande de informação. De um lado, os bancos, né? Os bancários têm que lutar simplesmente contra os banqueiros, o sistema mais forte dentro desse nosso regime capitalista que vivemos aqui no Brasil. Para falar das reivindicações da categoria, para falar das experiências dos últimos anos, nós estamos com o Araújo. Araújo, quem leu os jornais nos últimos dias escutou a FENABAN dizendo que esse é um movimento que os bancários se precipitaram. Agora eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como foi o processo de construção da campanha salarial de vocês nesse ano, a exemplo do que acontece sempre nos anos anteriores. Esse ano nós temos uma particularidade na campanha em si, né? Nós montamos todo o processo democrático de assembleias, congressos, montagem de pautas locais que vão para regional e depois para um processo nacional. Então há uma disputa de ideias, né, para poder formar essa pauta de reivindicações, mas ela é finalizada com um processo em julho, onde nós avaliamos as propostas de todo o país e vemos aquelas que têm uma convergência nacional. Daí nós fizemos uma situação diferente, nós apresentamos a pauta já no 1º de agosto, quer dizer, um mês antes da data base, para que a gente pudesse ter todo o espaço de agosto para negociar. Normalmente a gente negociava já final de agosto e durante o mês de setembro quase todo. Essa antecipação por parte do movimento sindical surpreendeu, será que a FENABAN? Com certeza tem uma parte de surpresa, porque nós já estamos discutindo uma proposta de aumento real e sem ter ainda o fechamento da inflação do período. E isso não é nenhum problema, porque no ano passado a FENABAN já apresentou um índice maior do que a inflação na primeira rodada de negociação, como nesse ano. Também em anos anteriores eles sempre faziam reajuste zero, vamos dizer assim, só a inflação, e depois é que discutimos alguma coisa de ganho real. O que é que os bancários estão pedindo? Eu vou ser simples para a gente poder... Porque a pauta de reivindicações tem 160 itens. E tem também os pontos específicos de cada banco, né? Tem mais 150 do Banco do Brasil, mais os 120 da Caixa, que são pontos que trabalham especificidades, né, no processo. Mas o que contempla a maioria dos bancários é a questão do reajuste, né, a questão dos índices, a gente chama de remuneração. Também trabalhamos com... Então a gente trabalha em 4 eixos, né? Remuneração, emprego, segurança, saúde e condições de trabalho, que seria o 4º item. E a gente evita fazer a negociação do índice ou das questões de remuneração no primeira rodada. A gente sempre deixa para a última, para que a gente possa debater toda a pauta de negociação, e não apenas índice. E aí algumas pessoas acham que a gente está discutindo só os 10% de índice de aumento na folha, vamos dizer. E isso é apenas uma das partes. A outra parte a gente trabalha ainda em remuneração com a questão do piso da categoria, que nós reivindicamos um cálculo que o Diese faz como se fosse o piso mínimo para qualquer trabalhador brasileiro, né, sobreviver. Então, R$ 2.400. E hoje o piso do bancário é R$ 1.400. Né? Tem uma defasagem aí de R$ 1.000 no piso. No piso, R$ 1.000. Então, alguns bancos pagam esse piso, outros pagam um pouco acima, mas nenhum deles paga R$ 2.400. E como é que foi a receptividade por parte, digamos, a parte patronal, como reage a essa demanda? Na primeira discussão que nós tivemos com o Murilo Portugal, na entrega da minuta, então nós colocamos esses pontos como eixos, não fazendo
entrando em detalhes nem em bancos, né? A gente não fala sobre bancos na mesa da FENABAN. E aí a gente fez o debate do emprego. Se não fosse a Caixa Econômica, no ano passado nós teríamos saldo negativo de emprego nos bancos e os bancos lucraram mais de 51 bilhões no ano passado. E aí você teria redução de pós-trabalho. Como isso se explica, sendo que aumentou a clientela, aumenta os processos? Porque nós estamos vivendo no Brasil, né, um processo de bancarização, porque ainda há uma margem muito grande de um segmento muito grande da sociedade que ainda não é, digamos, contemplado pelo sistema financeiro. Né? Porque eles eram alijados do processo que não era nem classe média, né? Mais de 30 milhões passaram para a classe média e eles estavam fora do sistema. Então esse grupamento tende a entrar totalmente no sistema bancário, mas eles eram como se fosse lixo bancário. Um lixo bancário, fica do lado de fora. E aí com essa internalização dessas pessoas com produtos específicos, cartão de crédito, contas de cheques mais baixas, então você tende a ter muito mais trabalho ainda, porque eles não têm, todos esse grupamento têm acesso à internet ou outros canais de atendimento. E com tudo isso, como é que se pode, tirante a questão da Caixa, como é que vocês que são sindicalistas, mas também são bancários, né, como é que vocês avaliam essa redução dos postos de trabalho? Primeiro, a concentração bancária. O Itaú comprou o Unibanco há algum tempo atrás e o Santander comprou o Real, o Banco do Brasil comprou Nossa Caixa. Então, há uma série de fusões ou aquisições onde você concentra. Então, nós temos 6 bancos no país que dominam mais de 90% do sistema bancário. É um sistema quase que monopolizado. Não? Certamente, porque não há, de fato, concorrência entre eles. Se você comparar tarifas, é comum todos serem do mesmo tamanho. Ou seja, eles cobram além do que deveria ou do que custa efetivamente o serviço. Falar em juros, aí a gente tem uma reivindicação histórica dos bancários que o governo tomou a dianteira, que é a redução da taxa de juros. Mas essa redução da taxa de juros, ela ainda não se reflete lá na ponta no cliente. Né? Não, nós vemos aí cartões que cobram 18% ao mês, cheque especial com mais de 9% ao mês. E aí quem capitaneou o processo foram os bancos públicos. Mas mesmo dentro de bancos públicos tem ainda uma seletividade no processo, de quem é que tem acesso ou não. E os bancos privados, nesse caso, todos eles reagiram muito mal a essa situação. Se no ano passado, que eles tiveram mais de 25% de rentabilidade no sistema. 25%? E aí eles... só o Itaú demitiu quase 10 mil pessoas, o HSBC 1.800 pessoas. Demitiu, ou seja, cortaram o posto de trabalho, porque... Sim. Eles demitiram mais de 30 mil pessoas no sistema e contrataram outros. Isso também é uma lógica deles de reduzir custo, porque ele demite funcionários antigos com um custo maior, porque acumularam salário durante a sua vida laboral. Benefícios também. Benefícios, e aí você contrata alguém novo com menos, ou com um salário bem menor. E aí nosso salário médio nos últimos 10 anos, segundo o cálculo do DIEESE, teve uma perda real de 4%. O salário médio. Perda real. Perda real do salário médio, né, da categoria. Isso que nos últimos anos, graças a essa mobilização, graças à força dos processos, digamos, reivindicatórios dos bancários, nos últimos anos vocês vêm conseguindo ganhos reais. Né? Nós acumulamos aí em torno de 20% de ganho real para quem está trabalhando. Mas com essa rotatividade, eles acabam reduzindo a sua folha e também o salário médio da categoria. Nós, diante disso, constatando isso, fomos ao ministro Brizola Neto, né, e apresentamos a ele essa perversidade que é a rotatividade no Brasil, ou seja, a falta de garantia do emprego. As pessoas são contratadas e demitidas como se isso não fizesse descartáveis, né? São descartáveis. Ficou difícil, né, dentro dessa realidade, você pensar ser bancário como um projeto de vida, né? E a gente identificou que a maioria da categoria tem menos de 10 anos hoje. Menos de 10 anos menos de 10 anos. E isso, assim, como é que vai ser? Se eles fazem toda essa rotatividade,
vão trabalhar com bancários em torno de 5 anos. 5 anos apenas seriam descartados na frente. Evidentemente que a rotatividade do setor está em torno de 10%, é menor do que a média geral do comércio, etc., que vai para perto de 30%. Mas o ministro tinha detectado isso, inclusive na conversa, e que ele quer fazer algumas questões, já que nós não temos a ratificação da Convenção 158 da OIT, ele propõe algumas majorações no processo de arrecadação do PIS, cobrando, que é previsto na Constituição, sim, né? Sim. Quem demite tem que pagar mais, porque isso é um recurso da sociedade que está sendo pago em salário de desemprego. Existe fraude nesse processo, as empresas fazem terceirizações e aí gera uma série de problemas. Então, mais de 20 bilhões de orçamento são gastos aí com essas despesas que, se tivesse garantia de emprego no Brasil, o governo economizaria. Agora, tem uma questão aí que você coloca sobre os 4 eixos, né, Araújo? A questão da saúde, os bancários é uma das categorias, né, os bancários compõem uma das categorias com maior índice de endoidecimento, né? Nós conseguimos detectar isso por conta da parceria com a academia, né? Então nós temos aqui, né, a INB, tem a Unicamp, que sempre são parceiras nos estudos da situação dos bancários. Nos anos 90, a questão da Lehrdort, né, caracterizamos isso como doença do trabalho, e agora a questão do assédio moral, né, que o adoecimento psíquico. A carga de trabalho é muito intensa, a produtividade hoje de um bancário é 30 vezes maior do que nos anos 90, no final dos anos 90, então ele tem que produzir muito mais do que por 30 pessoas. Nós tínhamos na década de 80 mais de 1 milhão de bancários e hoje nós temos quase 500 mil bancários, né? E a quantidade de clientes, lógico que... Isso também, essa redução do quadro também tem muito a ver, né, Araújo, com a concentração, né? A concentração e vamos dizer, a telemática, ou o processo de informatização, que ela traz uma lógica de você reduzir pós-trabalho, mas isso é uma visão simplista. Por quê? Porque os bancos colocaram outras pessoas para trabalhar no lugar dos bancários. Ou terceirizaram através de conveniência, de lotéricas e tudo mais. Tudo terceirizado. E autorizado pelo Banco Central, pior ainda, né? Na campanha salarial dos bancários em 2011, um dos eixos era exatamente lutar contra a precarização das relações de trabalho com a terceirização e com a implantação ou difusão dos correspondentes bancários, das horas de conveniência, né? Nós, no eixo da campanha passada, de mídia, era a questão de trabalho decente, que é uma situação que até culminou nesse ano com a Conferência Nacional do Trabalho. Então, a disputa lá entre capital e trabalho para discutir o que é trabalho decente. Na nossa concepção é um e dos empresários outro. E a gente trabalhou muito com isso, porque um bancário que ganha pouco, já R$ 1.400, é substituído por um comerciário que não faz comércio, faz trabalho de bancário, ganhando salário mínimo, né? E sem condições nenhuma de segurança. Esse então, talvez seja o caso mais patético, porque inclusive o recolhimento, não existe vigia, né, não, sabe? O recolhimento dos numerários é muitas vezes por conta do próprio, digamos, caixa, né? Tudo. Nós tivemos uma morte no início desse mês, no estado de São Paulo, de uma trabalhadora de conveniência que saiu com malote para fazer o depósito no banco, porque eles é que fazem isso, transportam o dinheiro e os cheques para entregar para o banco, e ela foi assaltada no meio do caminho, porque ela não tem nenhuma segurança nem no local de trabalho, imagina para transportar. Porra. E esses empresários são piores do que os banqueiros ainda, porque os banqueiros pagam um pouco para eles, e aí eles não chamam um carro forte, que não é tão caro, para transportar o recurso da conveniência para o banco. E a gente detectou ainda que em determinados momentos, você vai numa conveniência, ela diz que está fora do ar. Isso é mentira, porque ela está cheia de dinheiro e não pode mais, passaria dos limites que foram estabelecidos para a conveniência. Aí eles colocam o sistema está inoperante, mas na verdade eles já estão lotados de dinheiro e não tem segurança nenhuma.
Essas são questões tão assustadoras que nós vamos vivenciando no Brasil que você fica pensando, caramba, um país com tantos ajustes necessários, né? E a campanha salarial dos bancários, ela adquire esse peso também por ela ser unificada, né? Exatamente. Aí na temática desse ano, a gente trabalhou com outra linha, que é a chega de truque banqueiro, porque muitas propagandas pagam horrores para a mídia, né? Você pega uma revista, jornais, televisão, tudo, futebol, patrocina tudo. Né, dizendo que o mundo é bom e tal, mas seguramente o sistema financeiro, e talvez aí seja a maior dificuldade de vocês fazerem uma campanha salarial, né? O sistema financeiro é seguramente quem mais investe em mídia. Perfeitamente. E aí a gente não consegue também fazer o contraponto, né? Não temos a quantidade de dinheiro para contrapor essa mídia. Mas aí a gente trabalhou com chega de truque banqueiro, né? Aí a gente tem uma série de truques que eles colocam, cobram tarifas altas e quem faz o serviço é o próprio cliente. Então a sala de autoatendimento nada mais, nada menos do que um teclado de trabalho que o cliente é que vai lá no lugar do bancário. E ainda trabalha e ainda fica feliz, né? Eu consegui fazer, né? Então fiz aqui, trabalha de otário e ainda fica feliz. E paga, né? Caro por isso. Paga caro para ser otário. Araújo, nós vamos para um primeiro bloco, para um primeiro intervalo, mas antes de intervalo eu já quero alertar aos nossos telespectadores para uma verdadeira preciosidade que a realidade nos reserva, né? Os bancários estão em campanha, pede, entre outras coisas, 10% de reajuste, né? E os banqueiros já disseram que isso é muito alto, que isso é um valor absurdo, afinal de contas, há toda uma crise mundial. Mas só com um pequeno detalhe que nós vamos contar na volta do intervalo para ver o quanto é grande a cara de pau e a hipocrisia dos banqueiros. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Sind Receita, defendendo o contribuinte. O afastamento de analistas tributários da malha fina faz com que centenas de milhares de declarações não sejam verificadas. Com isto, se premia o sonegador e se penaliza o contribuinte. Reforma tributária é necessário, mas é preciso mudar procedimentos na Receita. Sind Receita, por um Estado eficiente. A Way Cards, aliada com o que tem de melhor no mundo em seguros, assistências e benefícios, traz a você o cartão Way Cards Affinity, para quem busca conforto, bem-estar e custo-benefício sem se preocupar com imprevistos. Conheça nossos produtos: cartão Way Cards Affinity, turismo, lazer e festas, assistência jurídica e saneamento financeiro. Peça já o seu Way Cards. Informações pelo site www.waycards.com.br. Way Cards, a vida do seu jeito. Estamos de volta com o programa do Servidor, conversando com Araújo, ele que é dirigente, vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Aqui do intervalo a gente chegou a um consenso, né, Araújo, mas de qualquer forma é ele quem está capitaneando todo o processo lá dentro do Sindicato dos Bancários, tendo em vista que o Rodrigo assumiu a presidência da CUT-DF. Antes de nós irmos para o intervalo, eu falei de uma gracinha que os banqueiros, demonstrando todo o seu cinismo, estão dizendo que é impossível dar o reajuste salarial. Mas tem uma historinha mal contada nisso, né, Araújo? Qual é que é essa historinha? Bom, mais um truque dos banqueiros, né, que tem que ser revelado. Ao início desse ano, eles mandam para a CVM uma previsão de quanto que os executivos dos bancos vão ganhar. E nós levantamos isso junto com o DIEESE, que é o nosso Departamento de Estudos Estatísticos, e apontam para um reajuste mínimo de 9,7% para os executivos nos seus bônus. Isso prevendo uma redução de lucros, os banqueiros ainda querem ganhar mais trabalhando. Ou seja, para os executivos que já ganham muito, e tem executivo de banco aí que ganha alguns milhões por ano, 9,7% de reajuste nos bônus.
Só nos bônus, né? Nada, não se faz isso sem contar os salários, né? Sem contar salários, participação no lucro e outras coisas. E agora, para vocês, 10% é muito. Não, imagina, né? Para nós não é quase nada. Mas aí é muita cara de pau os caras têm, né? Não, eles são terríveis. Então, qual é o outro truque que eles usam? Tem o truque do, vamos dizer, dos juros, né? Que é o que a gente estava comentando antes. Que eles falam que estão cobrando tanto, mas se você somar os juros mais a tarifa, normalmente o custo efetivo total está muito alto. E eles têm feito essa disputa com o governo para dizer que não estão ganhando tanto dinheiro. E aí a gente levantou no balanço o truque da previsão para devedores duvidosos. Então eles reduziram o lucro aumentando as previsões para devedores duvidosos, dizendo que a inadimplência tinha crescido. É engraçado porque quando a gente começa a observar o noticiário, como é que dizia meu pai, chega uma hora que a gente conhece o cego deitado e o rengo dormindo, né? O rengo deitado e o cego dormindo. Mas é uma verdade, eles quando começa a chegar ali perto da data base dos bancários, a gente observa que começa a vir mais notícias sobre inadimplência. Aumentou a inadimplência, aumentou o número de cheques sem fundo, quer dizer, todas essas coisas aí. Sempre no primeiro semestre. Sempre no primeiro semestre. É engraçado que a inadimplência só aumenta ali começa a aumentar em março. Depois do Dia das Mães. Maio, junho, julho, agosto, até a data. Esse é mais um dos truquezinhos. É mais um dos truques. E eles aumentaram a provisão do ano passado e de 2008. Por exemplo, a crise foi o auge de 2008. Então nós tivemos 2009, 2010, 2011. E nem 2008, nem 2009 eles provisionaram tanto quanto agora. Eles aumentaram, na média, 30% a provisão para devedores duvidosos. Vamos só esclarecer que o provisionamento, na verdade, é uma artimanha contábil, né? Para onde é que eles fazem? Olha, eu estou calculando que esses aqui não vão me pagar e, portanto, eu já vou reservar uma parte do meu lucro para cobrir isso aí. Sem que depois a gente tem que levar isso em conta, quase todo mundo paga, né? Paga e eles revertem essa situação depois. E aí aumenta os lucros depois que passa o nosso período de aí aumenta os bônus dos executivos. Perfeitamente. Então o cálculo está colado a uma previsão de revisão da provisão de devedores duvidosos em dezembro. Agora, fazer campanha salarial, fazer greve contra um patrão tão forte é uma situação muito complicada, né, Araújo? Nós temos uma característica que são dois patrões, né? O governo, que também não é... Também não é fácil? Não é fácil e os banqueiros. O governo por parte do Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste... Banco da Amazônia. Banco da Amazônia e também os governos estaduais, né? Porque ainda restam alguns bancos estaduais. São apenas 6, né, hoje. Os outros foram todos vendidos aí. E reduzindo também impostos de trabalho com isso, né? Porque, por exemplo, o Itaú comprou o Banco do Estado de Goiás, fecha a agência e tudo mais. Agora, esse processo, Araújo, de concentração do sistema financeiro, isso vai criando uma situação cada vez mais complicada para fazer campanha salarial, né? É bem complicado, porque se você dispersa um pouco mais, e até para a população seria melhor, né? Porque você teria concorrência de fato. Nos Estados Unidos, na Europa, na Itália especialmente, tem muita cooperativa para poder gerar crédito mais barato. Já na Alemanha é bem disperso o sistema bancário, nos Estados Unidos você vê poucos bancos nacionais, os bancos são sempre locais, e aí eles trabalham com a realidade local, não retiram dinheiro da comunidade, porque se você tem um banco local, ele vai reaplicar o dinheiro naquelas condições lá mesmo E aí, quando você tem um banco nacional muito forte, nesse caso nós temos 6, eles retiram o dinheiro das comunidades e levam para os grandes centros. E acaba gerando um outro problema, né, Araújo? Que porque uma realidade é você cobrar um juro X numa cidade onde é que a renda movimenta muito, e outra é totalmente diferente, é você cobrar lá em Candelária ou em Januária, em Minas Gerais. Quer dizer, são realidades distintas, mas para o sistema financeiro é tudo... O pescoço é tudo na mesma altura. Na mesma altura. Então eles... E o dinheiro certamente não volta para lá. Né? O dinheiro que os bancos retiram de lá não volta para lá. O Brasil tem ainda uma história incipiente nessa questão aí das cooperativas de crédito, né?
É muito incipiente e a gente vê uma falha no governo, né, no sentido de não regulamentar o artigo 192 da Constituição. Esse artigo prevê que tem uma lei complementar que vai regular o sistema financeiro. Em 92 nós apresentamos um projeto de lei, os bancários apresentaram um projeto de lei. 1992? Exatamente. E aí de lá para cá a gente não conseguiu avançar nisso. Na verdade, tinham alguns artigos, tem alguns incisos desse artigo que foram eliminados depois. E aí o Banco Central criou autonomia total para poder liberar o que for preciso para os bancos. A gente chama de o sindicato maior dos bancos, o Banco Central. Na verdade, o Banco Central, por conta também da pressão da mídia, ele foi, assim, digamos, foi dado a ele uma autonomia que em determinados momentos fez com que o Banco Central ficasse de costas para a realidade nacional. Né? Eles ficam preocupados exclusivamente com metas inflacionárias e não fazem a política econômica que o governo precisa para a população, né? Não, e aí a gente tinha taxas de juros Selic muito altas para poder remunerar os bancos e seus aplicadores, e agora essa realidade também está mudando, né? Então nós temos uma nova perspectiva para o sistema financeiro e a gente não vê também prejuízo, se a gente ganha 10%, não vê prejuízo para o sistema, porque, como eu estava falando das tarifas, 1,5 vezes a folha de pagamento é paga só com tarifas. Só com tarifas? Só com tarifas. Não precisa nem cobrar juros, que já daria para pagar todos os funcionários dos bancos. O resto é lucro, né? Tudo lucro. E o sistema no Brasil, conta assim que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, e o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado, tanto assim que quando vai à falência, que nem foi esse agora, da família do ex-candidato a vice do Serra, né? Imagina só o que ia ser, né? A alegria, né? O banco do candidato a vice, né, do José Serra, foi a falência da família dele, né? Mas já tinha ido também da família do FHC, o Banco Nacional, né? Quer dizer, no Brasil há uma relação muito promíscua entre o sistema financeiro e o governo. Isso também foi quebrado em parte pelo governo a partir de 2003, né? O sistema financeiro, até a gente pode ampliar para o mundo, né? Tanto de problemas que a gente viu nos Estados Unidos foram os bancos que causaram, e mais de $1 trilhão foi aplicado no sistema. Na Europa... Eles quebraram e quem pagou a conta foi a sociedade. Exatamente. Então a gente vê a sociedade refém desse grupamento, mas os bancários procuram sempre não ser reféns desse processo. Então a gente tem os direitos que a gente acumulou durante mais de 20 anos de convenção coletiva. A gente está completando 20 anos agora também da Convenção Nacional dos Bancários. Os bancos públicos só entraram em 2006, mas agora então todos os bancos, grandes bancos, são mais de 150 bancos, estão aí cobertos pela convenção, os bancários desses bancos estão cobertos pela convenção coletiva, mas a gente guardou isso durante muito tempo e eles sempre fazem ataques aos direitos. E a gente vai resistir, como foi nos anos 90, e sempre que é possível, que a economia está crescendo, que os bancos estão ganhando muito, a gente também quer avançar nessas possibilidades. Porque, além da concentração bancária, houve uma perda salarial desses 4% de perda real, né, Araújo? Mas tem muito mais também do desgaste, né, do assédio moral, que é um absurdo, né? Mudou já um pouquinho, mas não mudou tanto quanto devia, né? Nós conseguimos a primeira cláusula de convenção ou de acordo coletivo que previa combate ao assédio moral foi nos bancários, né, 2 anos atrás. Isso, então, nós conseguimos... No ano passado a gente conseguiu avançar mais uma coisa com relação a isso, que é evitar a exposição das pessoas, fazer ranqueamento. Quem é o primeiro? Sempre vai ter o primeiro e vai ter o último, sim, mas a gente não pode ficar expondo as pessoas ao ridículo ou cobrando mais porque ela está numa posição inferior. Então a gente avançou nisso também, mas a posição dos bancos é muito ruim. Por exemplo, nós fizemos uma proposta no ano passado e vamos insistir nela até que a gente conquiste, que é a venda responsável de produtos financeiros. Trocando em miúdos, isso é o quê? Combate à venda casada. Eu preciso de um empréstimo
e eu não quero comprar um seguro, eu não preciso comprar um título de capitalização ou um plano de previdência. Eu quero só o empréstimo para que eu possa sair. E aí você vai pedir um empréstimo e você é obrigado a fazer uma outra situação, porque o bancário ali acaba te envolvendo, porque ele é obrigado a vender, porque senão ele é trocado por outro. Às vezes a pessoa até é tão grande a pressão, né, que o cara até faz mesmo sem querer, né? Até às vezes para ajudar muitas vezes. Ele faz muitas vezes para ajudar e depois cancela. Então é uma amizade que é criada, uma relação de confiança muito grande, mas o bancário é pressionado porque as metas que eles colocam são muito altas. A pressão é muito alta e a gente não consegue fazer um diálogo adequado do que o cliente precisa com o que o banco impõe que seja vendido. Vamos retomar aqui, até porque já estamos chegando ao final, Araújo, as pautas. Os bancários reivindicam 10% de reajuste. 10% de reajuste, um piso de 2.400. Piso de 2.400. Segurança nas agências para evitar mortes. No ano passado nós tivemos mais de 49 mortes e mais de 620 ataques a pessoas e a bancos. Porque isso aí não é só o funcionário, acaba pegando também segurança, pessoal de limpeza e vigilância e clientes, né? Exato. Certo. Qual é o outro item? Questão de igualdade de oportunidades. Mulheres ganham muito menos do que os homens, não conseguem ascender profissionalmente pela masculinização do processo de trabalho, né? Você tem que abandonar a tua família para virar um grande bancário. Você tem que vender a alma para um demo e ainda vestir a camisa dele. Então nós queremos que as mulheres tenham espaço de ascensão e que recebam a mesma coisa que o homem, fazendo a mesma coisa. Os negros que não ascendem, você entra em banco, ele já é difícil dele entrar, né? Já é difícil ele entrar como cliente, né? Como cliente até. Então 52% da população é negra, não tem acesso ao banco e aí, pior ainda é que não tem acesso nem a ser trabalhador do banco. Então a gente quer que isso mude, que reflita a sociedade dentro dos espaços, para que as pessoas também, quando entrarem no banco, sejam iguais. Então a gente trabalha com igualdade de oportunidades. A gente já fez um censo há algum tempo atrás, censo da categoria, a gente falava em rosto dos bancários em 1997, avançamos para um censo, a gente não conseguiu ainda trabalhar alguma forma para diminuir essa discriminação dentro dos bancos. Evidentemente que passa por discriminação até para você discutir o assunto, né? Uhum. E também com relação a uma outra pauta, questão de saúde. Então a gente vê muitos problemas de adoecimento, de problemas psíquicos. Então isso tem são várias consequências. Pressão também, a gente vê questão de medo dos bancários, então muita gente com síndrome do pânico, presenciou assalto, presenciou alguma coisa, fica sempre para o resto da vida. Fica uma sequela. E a gente quer proteção para os trabalhadores que se adoecem. Para encerrar, Araújo, só para encerrar, qual é a perspectiva de vocês para essa greve? Essa vai ser uma greve longa, vai ser uma greve... Porque as últimas greves têm sido greves tensas, né? E verdadeiras quedas de braço, né? A greve por exemplo, 2004 foi longa, mas a greve mais longa foi ainda antes da ditadura. 1961, lá a gente teve uma grande greve nacional. 85, ao final da ditadura, a gente teve uma outra grande greve, 85, 86, e 87 aí a gente começou a dividir a categoria, porque havia uma estratégia do governo, inclusive, nisso. E aí a gente, de 2004 para cá, a gente teve greves até 30 dias, né? E a gente esperava que houvesse possibilidades de encurtar isso aí. Então, quanto mais forte é a greve, então, no ano passado nós tivemos a greve mais forte dos últimos 20 anos, considerando o sistema todo, e a gente precisa que a greve seja mais forte ainda esse ano. Porque nesse momento inicial, essa é a primeira semana da greve, ainda está crescendo. Ainda está crescendo. Precisa convencer muitos bancários ainda para saírem dos locais de trabalho. E aí você chega num pico, e esse pico pode ser mais curto ou mais longo. Mas a gente vê que os bancários aderem logo, e aí a gente vai depender da estratégia dos banqueiros, né? Nós já estamos desde o dia 28 de agosto sem nenhuma proposta.
Vai praticamente a um mês. São já 20 dias, Já sem proposta. Nós só estamos começando a greve agora, não há precipitação, né? Se a gente considerar 20 dias da última proposta real, e aí a gente espera que os bancários façam adesão em massa para que a gente arranque uma negociação o mais rápido possível. Aí vai depender. No ano passado a gente teve um problema, que foi os banqueiros ficaram esperando a decisão da greve dos Correios, para ver o que ia dar lá, para poder tentar passar a rasteira na gente. Mas esse ano é só a greve de vocês, né? A gente, na verdade, a gente começou antes do Correio, né? Daí agora esperamos contribuir para os companheiros dos Correios também. Tá certo. Esse foi o Araújo, né, falando da greve no contexto dessa campanha, desse processo de mobilização. Eu sou testemunha mais do que presencial de que a greve dos bancários é sempre uma greve construída de um modo democrático e amplamente participativo. Muito obrigado pela sua presença, agradeço a sua entrevista e tomara que vocês com luta consigam outra vez ter ganhos reais como tiveram nos últimos anos. É só deixar claro que o nosso respeito a toda a população e aos clientes, mas nós precisamos de exigir respeito não só para os bancários, mas também para a clientela. Tá certo. Chegamos ao final do nosso programa do Servidor e eu convido que você esteja sempre aqui conosco. Terça, 7h30 da noite, quinta, 7 da manhã e sábado, às 7 da noite. Obrigado e até a próxima. Quem vê tuas linhas retas perfeitas, nem mesmo em sonhos suspeita a vida que pulsa. Brasília, Aurora, capital de tantos destinos, símbolo dos vícios que pensou eliminar. Brasília!